Então vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Vamos ler hoje Malaquias capítulo 1. Mas antes de entrarmos na leitura em si, vou falar brevemente sobre o contexto da época. Então, no último clube, né, nós finalizamos a leitura do profeta Ageu, que foi um período em que o povo tinha voltado do exílio, onde o povo de Deus ficou 70 anos na Babilônia, e depois da Babilônia o império mudou para Medo-Persa, e aí o povo pôde voltar para sua terra natal através de um decreto de Ciro. Então, depois de 70 anos fora, né, da sua terra natal, agora o povo pôde voltar. Alguns viveram, né, esse período em que eles foram para o exílio e depois puderam voltar. Esses já eram anciões, já tinham seus 80, 90 anos, né? Mas alguns, a maioria, acabou nascendo lá no exílio e nunca havia pisado em Israel. E agora eles puderam voltar. E a gente vê que Ciro tinha dado uma ordem a eles, inclusive tinha dado material de construção para que eles pudessem reconstruir o templo. Mas nós vemos que o povo foi negligente, o povo foi tardio em reconstruir o templo do Senhor. E aconteceu que acabou mudando o rei, mudaram as leis e eles foram impedidos, e isso havia passado já 18 anos. Então, depois de 18 anos deles terem voltado para Jerusalém, eles ainda não tinham reconstruído o templo. E nós vemos que Deus repreende eles ali em Ageu, né, por não terem feito isso. E agora, então, eles já haviam reconstruído, porque esse livro de Malaquias foi escrito cerca de 100 anos após o retorno do exílio. Ou seja, isso dá uns 82 anos após... Não, isso dá 82 anos ali após o livro de Malaquias. E nós vemos que, infelizmente, o povo voltou a cometer os mesmos pecados de antes do exílio. Nós vemos que é como se, infelizmente, né, aquela geração acabou não aprendendo a lição e eles acabaram errando, falhando novamente e distanciando o seu coração de Deus. Eles não deixaram de cultuar, mas nós vemos que a vida no dia a dia não combinava com aquilo que Deus havia determinado na sua palavra, e nós vemos que esse livro também Deus dá, vamos dizer assim, as severas repreensões também ao grupo sacerdotal, que eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Então, agora que nós vimos já o contexto, vamos iniciar a leitura. Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Vamos anotar ao lado aí do versículo 1, assim, a Deus confronta Israel através de Malaquias. Deus confronta Israel. Deus confronta Israel através de Malaquias. Os livros proféticos, meus irmãos, têm essa característica que tem muitas palavras de confronto. Não são apenas ensinamentos, mas principalmente nós vemos aqui confronto, Deus chamando as pessoas ao arrependimento, Deus expondo onde cada um tem errado. E nós vemos então que essa era a tarefa do profeta, né? Que era alinhar o povo novamente, trazer o povo de volta para o centro da vontade de Deus, trazer o povo novamente para a palavra, para a obediência, de volta para o caminho da salvação, porque estavam afastados. Então as palavras dos profetas, diferente do que muitos creem hoje, que são apenas palavras futuristas, mas na realidade não. Nós vemos que a maior parte dos livros, nós vemos que tem, vamos dizer assim, 10% Deus falando do que fez no passado. Vemos ali que cerca de 70% é repreensão, Deus corrigindo o seu povo, e os outros 20% são promessas futuras. Então,
se nós pegarmos ali a maior parte dos livros proféticos, 70%, né, do conteúdo dentro desses livros é repreensões e levando as pessoas ao arrependimento. Paz do Senhor, irmão Wellington, seja bem-vindo. Nossa live, nosso clube de leitura da Bíblia. Estamos lendo Malaquias, capítulo 1. Estamos aprendendo muito. É segunda, quarta e sexta, ok? E a gente lê os livros completos. É um capítulo por dia. Vamos agora, então nós vemos que agora a palavra então de Deus veio através do profeta Malaquias e era uma palavra também de confronto, porque Deus estava ali realinhando as pessoas porque elas haviam afastado o seu coração de Deus. Agora versículo 2 diz assim, ó: o Senhor diz, eu sempre os amei. Sublinha isso. Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Sublinha essa frase também. Como é que nos amaste? E o Senhor respondeu, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Sublinha isso. Sublinha, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vamos anotar ao lado aí do versículo 2 e 3. Anota aí ao lado do versículo 2 e 3. Deus prova seu amor ao escolher Israel e não Edom. Deus prova seu amor. Deus prova seu amor ao escolher Israel e não Edom. Então, nós vemos aqui Deus falando claramente que amava seu povo, mas o povo de Deus estava com o coração meio endurecido, o coração meio rebelde, meio ingrato, e perguntou para Deus, no que o Senhor tem nos amado? Ou seja, o que o Senhor tem feito de bom para nós que mostra que nos amou? E Deus falou, olha, Jacó era irmão de Esaú, eu escolhi Jacó, mas eu desprezei Esaú. E Jacó, a descendência de Jacó, Deus até mudou o nome de Jacó para Israel. Então, através de Jacó, veio toda a nação de Israel. E através de Esaú, veio a nação de Edom. E nós vemos que Deus entregou suas promessas, sua lei, suas palavras, sua aliança, Deus entregou para o povo de Israel. Ou seja, Deus escolheu eles em detrimento de Edom. E só pelo fato de Deus se revelar a Israel, só pelo fato de Deus entregar a sua palavra, as suas promessas, né, sua aliança a Israel, isso já era uma prova de grande amor. Porque haviam muitas nações na terra, mas Deus escolheu se revelar primeiramente ao povo de Israel. E isso é uma prova de amor. E a gente precisa entender isso também, meus irmãos. Às vezes a gente vai passar por momentos de dificuldade, assim como alguns aqui em Israel estavam passando. Mas isso não quer dizer que Deus tenha nos esquecido ou que Deus não nos ama. Por quê? Porque Deus nos ama sim. E nós vemos a prova do amor de Deus só pelo fato de Deus ter nos escolhido, de Deus ter se revelado a nós, se já cremos na sua palavra, se já cremos no Senhor Jesus. Mas ainda que alguns, quem sabe, ainda não tenham se convertido, eu quero dizer para vocês que vocês também são alvo do amor de Deus, porque a Bíblia mostra que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Então, só pelo fato de ainda estarmos vivos, isso já é um sinal do amor e da graça de Deus. É Deus nos dando a oportunidade de termos um encontro com Ele e entregarmos a nossa vida e o nosso coração para Ele, para que Ele possa nos salvar eternamente. Então, Deus nos ama assim. E a Bíblia vai dizer também no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, dizendo que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não fique questionando a Deus ou desprezando, falando que Deus não te ama, porque Deus te ama sim e te ama com amor eterno, como diz a palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá. Sublinha essa parte agora, ó. Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Sublinha isso. E a terra deles será chamada de terra da maldade. Sublinha a terra da maldade. E também sublinha, ó,
e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Sublinha isso. Versículo 5. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Sublinha isso. O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Sublinha essa parte. Então, seja bem-vindo, irmão Rodrigo, à nossa live Clube de Leitura da Bíblia. Estamos lendo Malaquias, capítulo 1. Agora vamos anotar ao lado do versículo 4 e 5. Anota aí, ó. Deus destruirá Edom por sua maldade. Deus destruirá Edom por sua maldade. Deus destruirá Edom por sua maldade. Então, Deus fez aliança com Israel, porém, Edom, nós vemos que foi uma nação ímpia e Deus iria operar alguns juízos lá. Porque, meus irmãos, Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Seja bem-vindo, irmão Léo. Ô, Léo, tu é uma bênção. Esse menino que entrou aqui, ó, que saudade. Eu lembro que o Léo era pequeno quando eu dava voltas e voltas no Morro Santana, convidando as pessoas para ir ao culto, evangelizando. E o Léo era bem pequenininho, e as irmãs dele também, a Raíssa, enfim, a Giovana. Que bênção, Léo. Que Jesus abençoe ricamente a tua vida. Sei que tu tá pregando por tudo aí, sendo um profeta nas mãos de Deus aí, que Deus continue falando poderosamente através da tua vida, Léo. Tu é uma bênção e eu me alegro muito em ver tudo que Deus está realizando através de ti. Então, estamos aqui no Clube de Leitura da Bíblia, Malaquias capítulo 1, estamos lendo os livros completos, né? E é um capítulo por dia. Então, nós lemos aqui agora que Deus iria operar juízo contra Edom, porque eles foram rebeldes, foram desobedientes, faziam muito mal, era uma nação muito ímpia, e nós vemos que Deus iria então operar ali um juízo. Mas eles diziam assim, ó, nós vamos nos reconstruir depois do juízo de Deus. E Deus disse, eu vou derrubar tudo de novo. Por quê? Porque Deus tem todo o poder e ninguém pode medir força com Deus. Deus é todo poderoso. Versículo 6, Malaquias 1, 6 diz assim, ó, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Agora, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Sublinha isso. E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Sublinha tudo isso que a gente leu até aqui, ó. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Isso é Deus falando. Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Sublinha isso, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Sublinha isso. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Sublinha isso. Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Vamos anotar primeiro aí, ó, ao lado do versículo 6. Ao lado do versículo 6, vamos anotar assim, ó. Deus é desonrado pelos sacerdotes. Deus é desonrado pelos sacerdotes. Olha essa metáfora, essa comparação que Deus usa. Deus está dizendo ali que um pai é honrado pelos seus filhos, também diz ali que um senhor é honrado pelos seus servos, mas Deus pergunta, onde está a minha honra? Porque nós vemos ali que os sacerdotes, que eram aqueles que serviam a Deus, nós vemos que os sacerdotes, que eram aqueles que eram os homens, vamos dizer assim, mais íntimos de Deus, aqueles que conheciam mais a palavra, aqueles que estavam mais próximos de Deus, aqueles que tinham a tarefa de ensinar a palavra de Deus ao povo, eles mesmos estavam desonrando a Deus. E Deus questiona, onde está a minha honra? O Pai é honrado, o Senhor é honrado pelos seus servos, mas onde está a minha honra? Ou seja, vocês estão me desonrando. E então eles não estavam agindo com temor a Deus, estavam agindo de forma que eles desprezavam a Deus. Então isso é muito forte, né?
E nós vemos que no Novo Testamento os sacerdotes não eram apenas a descendência de Levi, mas nós vemos que pelo Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos que todo aquele que é convertido é um sacerdote de Deus. Quando a Bíblia fala que Cristo nos fez reis e sacerdotes, ou reino e sacerdotes, em Apocalipse. E também está escrito em uma das cartas de Pedro dizendo que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então todo o povo de Deus, cada convertido é um sacerdote. E essa era uma das pautas da reforma protestante na época de Lutero, que é o sacerdócio de todos os santos. Ou seja, todo cristão é um sacerdote. E não precisa de alguém agir como um mediador para nos levar a Deus, porque Cristo já é esse mediador entre Deus e os homens, e o único mediador. É óbvio que precisamos ser pastoreados, precisamos ser ensinados por mestres, evangelizados pelos evangelistas, alinhados pelos profetas, enviados pelos apóstolos, precisamos de tudo isso, mas nós temos livre acesso para chegar com confiança junto ao trono da graça, como está escrito em Hebreus. E então, essa repreensão para os sacerdotes que desonravam a Deus, se a gente aplicar conforme está no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse confronto não era apenas para os sacerdotes descendentes de Levi, mas também é um confronto para nós hoje. Vamos honrar a Deus, vamos reverenciar a Deus, vamos ter temor a Deus, porque não é porque Deus é amor e porque Deus é bom que ele tenha que ser desprezado e desonrado. Precisamos temer a Deus e reverenciá-lo. Vamos continuar a leitura. Versículo 8, Malaquias capítulo 1, versículo 8, diz assim: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, sublinha isso, oferecem em sacrifício um animal cego, sublinha isso, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, sublinha isso, trazem um animal coxo ou doente, sublinha isso, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Sublinha isso. Experimentem oferecer um animal, enfim, desses, né, ao governador. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos anotar aí ao lado do versículo 7 e do 8. Anotem aí, ó. Oferecem pão impuro e animais doentes. Oferecem pão impuro e animais doentes. Então, o pão na Bíblia Sagrada, né, simboliza muitas vezes a própria palavra de Deus, como Jesus fala para Satanás no momento da tentação, em que Satanás diz, se tu é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é como se o pão sustentasse, né, o corpo físico, mas a palavra de Deus é o pão do Espírito, vamos dizer assim. Então, o pão sustenta o corpo e a palavra sustenta o nosso espírito, nos sustenta espiritualmente. Então, a palavra simboliza o pão, o alimento espiritual. E os sacerdotes aqui colocavam pão impuro sobre a mesa. Então, é como se os sacerdotes estivessem ensinando coisa errada, estivessem ensinando heresia. É como se a palavra não fosse pura, santa e verdadeira, aquela que eles proferiam diante das pessoas e ensinavam às pessoas. E eles também ofereciam animais cegos, animais doentes, sendo que a Bíblia diz que eram os melhores animais que deveriam ser entregues a Deus. E sabe, meus irmãos, aplicando nos dias de hoje, infelizmente, né, nós vemos como, infelizmente, às vezes a palavra de Deus não é pregada de forma verdadeira. Muitas vezes não há a palavra de arrependimento, a palavra que ensina a santidade, a palavra que ensina a honrar a Deus, reverenciar a Deus, mas às vezes as palavras que são pregadas é apenas, vamos dizer assim, a parte boa, entre aspas, somente aquilo que agrada, como que Deus realiza sonhos, enfim. Nós sabemos que Deus realiza obras extraordinárias,
Só que a palavra de Deus não se resume a promessas e não se resume a sonhos realizados, porque a maior parte do tempo a palavra de Deus vai falar de arrependimento e vai falar de obediência e santidade diante do Senhor. Viver uma vida digna do Evangelho, como fala nas cartas do apóstolo Paulo. Vivam de modo digno do Evangelho. Então, e todos os profetas pregavam arrependimento, Jesus e os apóstolos também pregavam arrependimento. Então, muitas vezes, essa parte que confronta as pessoas não está presente nas pregações, às vezes, hoje em dia, em alguns lugares. Obviamente, não estou aqui generalizando, isso aqui, como é uma palavra profética aqui no livro, né, está repreendendo aqueles que fazem aquilo que é errado, ok? Obviamente Deus tem os seus que são fiéis, que pregam a palavra com integridade, mas aqui nesse caso não estava acontecendo isso, e os sacrifícios ali de animais doentes era como se as pessoas estivessem dando o resto para Deus, estivessem dando o pior para Deus. E meus irmãos, a gente não pode dar o nosso pior para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor a Deus, dedique tempo a Deus, sabe, ofereça a Deus momentos maravilhosos do teu dia quando tu tá inteiro. Não deixe para ler a Bíblia só no final do teu dia, porque pode ser que tu já está cansado demais, sabe? Dê o teu melhor, procure te encontrar com o Senhor e fazer desse momento um momento único, o momento principal e mais importante do teu dia, porque é extremamente importante nós termos um momento com o nosso Deus. Então não sacrifique aquilo que não presta mais, não sacrifique aquilo que é doente, não sacrifica o resto para Deus, mas dê o seu melhor a Deus. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Sublinha isso. Sacerdotes, supliquem o favor de Deus. Sublinha isso. Até conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável? Sublinha essa frase também. Sublinha isso. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 10, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Que forte essa palavra, ó, circula em todo o versículo 3. Circulem aí na Bíblia, todo o versículo 10 de Malaquias 1. Sublinhem todo o versículo 10. Esse versículo é chave para nós entendermos o livro. Então, vamos anotar ao lado do versículo 9 e 10. Anotem assim, ó. Deus não aceita o culto de Israel. Deus não aceita o culto de Israel. Deus não aceita o culto de Israel. Imagina, irmãos, Deus dizer assim, ó, quem dera alguém fechasse essa igreja. Imagina, é como se aquele culto fizesse mais mal do que bem, como fala em 1 Coríntios isso, Paulo repreendendo os irmãos ali no momento da Santa Ceia, porque eles, enfim, se embriagavam e, enfim, faziam aquilo que era errado durante a ceia. E o apóstolo Paulo diz, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem, vocês se reúnem para pior. E aqui Deus está falando, ó, quem dera alguém fechasse esse templo. Ou seja, Deus não estava se agradando daquele culto, Deus não estava se agradando do culto daquele povo, Deus não estava se agradando daquela adoração. E muito forte isso que Deus diz, quem dera alguém fechasse as portas desse templo e não acendessem em vão o fogo do meu altar, ou seja, o culto era em vão, tudo aquilo que eles faziam, os sacrifícios, tudo aquilo para Deus era um peso, Deus não recebia com alegria, porque além deles estarem entregando a pior adoração, porque os animais eram doentes, ok? Eles ainda davam apenas o culto do momento e não o culto da vida. Seja bem-vindo, irmão Paulo César Tinga. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Bom dia. Estamos lendo Malaquias capítulo 1. Estamos ali no versículo 10.
Então Deus traz aqui uma palavra muito forte dizendo: quem dera fechassem as portas do templo. E meus irmãos, eu falo isso com dor no meu coração, mas assim como aquela nação e aquela geração não temia Deus e eles entregavam o pior da sua adoração a Deus, infelizmente isso também cabe nos nossos dias. Imagina Deus, né, falando naquele tempo, imagina Deus falando isso hoje. Quem dera alguém fechasse a porta de algumas igrejas. Por quê? Porque eu não estou recebendo com alegria esse culto, não estou recebendo com alegria essa adoração, porque infelizmente, irmãos, infelizmente, nós vemos que as pessoas naquela época não temiam a Deus e infelizmente isso acontece hoje também. Obviamente, irmãos, não estou falando de que isso acontece em tudo quanto é lugar, não é assim, obviamente. Há lugares fiéis, há pastores fiéis, homens íntegros, há pessoas que temem a Deus. Essa palavra aqui se aplica, obviamente, a quem está no erro, ok? Então, Deus falando aqui, né, no versículo 10, quem dera fechassem as portas do templo. Então, imagina Deus falando em nossos dias, quem dera alguém fechasse a porta dessa igreja porque eu não me agrado do culto dessas pessoas. E isso não é algo isolado, irmãos. Porque se nós lermos as 7 cartas de Jesus lá em Apocalipse para as igrejas, tem palavras fortes ali. Jesus falando assim, ó, aí nessa igreja, né, aí nesse templo, Jesus falando, vocês cultuam aí onde está o trono de Satanás. Deus falou isso. E ainda, vocês acham que são igreja, mas são sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. Então, nós vemos que Jesus falava de forma forte, veemente, repreendendo sim o culto em alguns lugares. Nós vemos que os apóstolos faziam isso também, como já falei aqui do apóstolo Paulo, dizendo: vocês se reúnem para pior e não para melhor. E outros momentos também nós vemos os homens de Deus exortando os homens de Deus, ali repreendendo aqueles que faziam o que era errado. Então, meus irmãos, nós vemos nesse capítulo 1 aqui uma lição, uma repreensão, Deus dizendo, né, tenham uma vida, não apenas cultuem no momento, embora até aquele culto nós vemos que eles davam pior para Deus, mas cultuem com reverência, deem o melhor ao Senhor no momento do culto, mas também quando sair do culto, né, dentro do templo, vivam de modo digno da palavra de Deus, ofereçam culto da vida, vivam de forma que o Senhor se agrade. Vamos continuar, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Sublinha isso, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações. Sublinha tudo isso até aqui, sublinha tudo isso até aqui. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vocês estão profanando meu nome. Sublinha isso. Sublinha essa frase. Quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Sublinha isso. Mesa do Senhor é impura. E que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Sublinha isso também. Comida que é oferecida pode ser desprezada. Vamos anotar agora ao lado do versículo 11 e 12. Anota assim, ó. As nações honram a Deus, mas Israel profana. As nações honram a Deus, mas Israel profana. Olha só, Deus está dizendo, até aqueles que eu não entreguei a minha palavra, as outras nações, né, os gentios honravam e temiam a Deus. Mas nós vemos que o povo de Deus que tinha a palavra, que tinha aliança, eles não reverenciavam a Deus, eles não obedeciam, eles não temiam a Deus. E Deus está repreendendo Israel em relação a isso. Ou seja, vocês me conhecem mais do que as outras nações, mas as outras nações são mais fiéis a mim do que vocês. Então, muito forte isso. É como se Deus dissesse, olha só, tu já conhece a minha palavra, mas o ímpio é mais justo do que tu, que já me conhece e diz que se converteu. E isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, porque quando a gente faz isso, nós somos o sal que perdeu o sabor, como Jesus fala no Novo Testamento. E aí ele fala, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Imagina nós conhecermos a verdade, mas num determinado momento
nós continuarmos, né, indo ao culto, mas a palavra de Deus não é praticada por nós, é como se nós vivêssemos uma hipocrisia, e é isso que Deus está condenando aqui em Malaquias capítulo 1. Seja bem-vinda, irmã Michele, muito bom dia, líder de jovens da igreja aqui. Então, irmãos, estamos agora, Malaquias capítulo 1, versículo 13. Vamos ler aí, ó. E vocês dizem ainda, que canseira, sublinha isso, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes, sublinha essa frase, oferecem animais roubados, coxos e doentes, sublinha isso agora também, ó, vocês acham que eu vou aceitar isso? Uma pergunta, sublinha isso também, diz o Senhor, maldito seja o enganador, sublinha isso, que tendo um animal sadio, sublinha, tendo um animal sadio, no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, sublinha isso, oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações, sublinha isso, ó, eu sou o grande rei, e sublinha também, ó, o meu nome é terrível entre as nações. Sublinha isso. Então aqui a gente finalizou a leitura de Malaquias capítulo 1. Agora vamos anotar ao lado do versículo 13 e 14. Anota assim, ó. São negligentes e dão o pior para Deus. São negligentes e dão o pior para Deus. São negligentes e dão o pior para Deus. Porque é isso que Deus está dizendo. Eles estão ali, ó, oferecendo as ofertas, estão ali sacrificando os animais, né? Que são animais doentes, animais roubados, ok? E ainda eles, vamos lá, sacrifica isso de uma vez, que canseira, termina esse culto logo, acaba de uma vez com isso. Ou seja, eles estão ali de má vontade, entregando os seus sacrifícios a Deus. E aí Deus diz, né? Maldito seja o enganador, que tem um animal sadio, tem um animal bom, mas vem e me sacrifica um animal doente. Ou seja, está dando o pior para mim. Será que eu vou aceitar isso? Então eles estão sendo negligentes no culto, ok? E estão dando o pior para Deus. E sabe, meus irmãos, às vezes, né? Eu sei que às vezes a gente pode sair de casa, assim, ir ao culto, né? Às vezes a gente não tá com tanta vontade, assim, né? Nesses dias de frio, dias que, quem sabe, está chovendo, né? Quem sabe a gente não sai com aquela alegria que Davi fala no Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode ser que às vezes a gente esteja cansado de ir depois de um dia de trabalho pesado, ir até a casa de Deus. Quem sabe às vezes a gente não vai assim, né? Cheio de alegria. Mas quando a gente tá lá e chega no culto, irmãos, e a gente começa a adorar, no momento que a gente começa a adorar o Senhor, a gente precisa se envolver naquele momento ali, e a alegria do Senhor precisa entrar no nosso coração, a gente precisa dar o nosso melhor, a nossa melhor adoração ao Senhor. Porque a gente adora a Deus não apenas nos momentos em que está tudo bem, mas a gente precisa adorar a Deus quando está difícil também, como Jó, depois de enterrar 10 filhos, está ali todo leproso, se coçando, ele levanta, né, aquele caco de telha, ele diz, né, eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. Ou seja, ele continua adorando a Deus mesmo no momento de dificuldade. Mas aqui Deus repreende o povo porque eles, enfim, estão dando os animais ali doentes e ainda, termina isso de uma vez. E Deus não se agrada, irmãos. Quando a gente está lá no culto e a gente pensa, termina esse culto de uma vez. Termina essa pregação de uma vez, não vejo a hora de ir para casa, termina esse culto. Porque isso mostra, irmãos, que a gente está ali só com o corpo. O nosso espírito não está adorando a Deus de verdade. E sabe, a gente precisa temer quando isso acontece. Porque a gente precisa pensar o seguinte, que tem irmãos lá no Iraque, que tem irmãos lá na Nigéria, tem irmãos lá na China, irmãos na Coreia do Norte, que dariam tudo para ter uma igreja para congregar, dariam tudo para poder ouvir uma pregação, mas nesses lugares eles são perseguidos, não pode nem ter igreja, entende? E a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu. Tem uma igreja em cada esquina aí do nosso bairro, e às vezes a gente está no culto,
Às vezes a gente está ali no culto de má vontade, irmãos. Isso não pode acontecer. A gente precisa, ter reverência e dar o nosso melhor culto a Deus, cultuar como se fosse a última vez. Não podemos estar ali só com o corpo. Então, tenhamos reverência, amor, paixão pelo Senhor e que a gente possa ali debruçar, colocar o nosso coração diante do altar de Deus e dar a nossa melhor adoração a Deus por gratidão, por tudo que Ele tem feito a nós, porque sim, o Senhor tem sido bom conosco, como a palavra de Deus fala, porque a sua misericórdia, né, se renova a cada manhã. Então, meus irmãos, nesse capítulo 1 aqui de Malaquias, nós vemos Deus repreendendo o povo por estarem dando um péssimo culto a ele, oferecendo animais doentes, ok? Dando o pior para Deus, e nós vemos que o povo estava com o coração, infelizmente, afastado do Senhor. Infelizmente. Mas que não seja assim conosco hoje, né? Imagina, ali foi o ápice, né? Nós até circulamos o versículo 10, onde ele fala: quem dera alguém fechasse esse templo e não acendesse em vão o fogo no meu altar. Ou seja, Deus não estava se agradando do culto daquele povo ali. Imagina então Deus dizendo, né? Quem dera fechasse essa igreja. Isso é dolorido demais, irmãos. Então, vamos adorar ao Senhor de verdade, vamos ser verdadeiros adoradores. Porque Jesus fala para a mulher samaritana: o meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então, a falsa adoração, como eles estavam fazendo aqui, era algo que desagradava a Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Eu espero que tu seja um deles, um desses verdadeiros adoradores que o Senhor encontra nesse dia. Amém, meus irmãos?